Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje conto aqui com a presença do professor Carlos Noguer. Professor, por favor, se apresente. Muito obrigado. Primeiro, desculpe-me, quero esclarecer como se pronuncia meu nome, né? É fechado, é um nome francês, Noguer, né? Só para... Isso é uma bobagem, mas estou aqui para responder ao que você me perguntar. Se quiser, me pergunte sobre qual o meu ofício, coisas assim, estou à sua disposição. Certo, então, para não ficar perdendo tempo, vamos direto às perguntas. A primeira pergunta, professor, que eu queria fazer é como que o senhor virou tomista? Quando que o senhor viu ali que o tomismo era o caminho a ser seguido? Eu sou um converso à igreja, à religião, tardio. Só me converti aos 48 anos, certo? 2 anos antes, comecei a estudar filosofia aristotélica, platônica, e deparei com Santo Tomás. Não foi exatamente Santo Tomás o instrumento da minha conversão, mas ele foi fundamental para consolidá-lo, digamos assim. E desde então, sobretudo desde 50 anos, que foi quando eu fiquei viúvo da minha primeira esposa, que eu não passo um dia sem estudar 4, 5, 6 horas de Santo Tomás, de Aristóteles, coisas assim. Ou seja, como sou tardio, eu tive que correr em busca do tempo perdido, né, para recuperá-lo. É isso. Né? Ou seja, o tomismo me aconteceu 2 anos antes da conversão, e depois foi fundamental para a conversão, e a partir de então eu como que respiro o tomismo, né? O aristotelismo tomismo e o tomismo mais particularmente, e como sempre digo, né, alguém se torna tomista quando o tomismo, a doutrina de Santo Tomás, se faz a forma mesma de sua mente, da mente da pessoa, aquela que, quando você vê o mundo inteiro com os olhos do tomismo, é porque você já tem a mente formada, a forma de sua mente já é a própria doutrina tomista. É onde creio que é o ponto em que creio que estou, e assim como conheci Santo Tomás tardiamente, assim como me converti tardiamente, também só aprendi tardiamente a entender Santo Tomás de modo mais perfeito. Muito tardiamente, lá eu tenho 65 anos hoje, lá pelos 57, 58 anos, é que encontrei um mestre chamado Padre Álvaro Calderón, né? Mestre não presencial, mestre por seus livros, traduzi um deles, mas ele como que me ordenou a mente quanto ao tomismo, né? Então foi fundamental porque antes eu, como muitos, fui autodidata, e o autodidatismo implica problemas, e acabei por seguir tomistas da velha escola, digamos assim, que incorrem em erros com respeito à doutrina de Santo Tomás. Então, só aos 58, 59, já não recordo bem a idade, é que me pus no caminho correto do próprio tomismo, e hoje me considero capaz de produzir livros, etc, etc, etc. Não sei se respondi. Não, está respondido sim. Então, também eu vejo muitas pessoas perguntando do motivo de por que o senhor, ou até mesmo eu, considera Santo Tomás de Aquino o ápice do intelecto humano, e também uma dúvida recorrente, que é do porquê a igreja o trata como um doutor comum. Como que ele é considerado doutor comum da igreja? E o que significa ser doutor comum? Se nós nos pomos no papel efetivo que temos de simples fiéis da igreja, e como nós temos de seguir ao magistério da igreja, correto? E o magistério da igreja, durante 7 séculos, ao menos como magistério ordinário infalível, definiu que Santo Tomás é o doutor comum da igreja. Então, só por isso eu já deveria considerar Santo Tomás o ápice do intelecto humano. Porque se a igreja é o ápice do mundo,
tá certo? E Santo Tomás é o ápice, é o doutor comum dessa igreja, logo ele será o ápice da inteligência, certo? Isso do ângulo do simples fiel. O outro é quanto... Bom, quando deparamos pela primeira vez com Santo Tomás, se viemos de uma trajetória ruim anterior, como foi meu caso, nós temos um sentimento contraditório diante de Santo Tomás. Primeiro, de admirá-lo profundamente. Segundo, de não entendê-lo absolutamente. Você não entende, simplesmente não entende. Sua mente não está preparada para aquilo. Não é por isso que, se me permite, mais tarde aqui nesta entrevista vou dizer que para que se penetre o tomismo é preciso guiamento. É preciso que haja guiamento. Pois bem, coisa que eu já disse, encontrei no padre Álvaro Calderón. Bom, mas, então, ao primeiro contato, nós temos admiração e certa decepção, porque não entendemos. O que será simpliciter? O que será secundum quid? O que será potenciato? O que será matéria e forma? O que será ato puro? O que será esse monte de coisas que vieram em parte de Aristóteles, mas outras são da mesma labra de Santo Tomás ou até de outros filósofos, como os neoplatônicos, que Santo Tomás soube aproveitar também. Então, o primeiro contato é esse: admiração e decepção. Decepção conosco, com nós mesmos, né? Ou seja, como não entendemos esse homem? Ele é um simples homem. Bom, mas para que a resposta cabal à sua pergunta se dê, é preciso que se conheça a doutrina inteira para saber, e se compare com as demais para saber perfeitamente que ela é superior às demais. Quando digo conhecer a doutrina inteira, não quer dizer que se haja lido cada linha de Santo Tomás, porque é muito difícil, sobretudo para quem começa tarde. Eu calculo que vou morrer tendo lido uns 85% de sua obra, tá certo? Mas é preciso haver lido as principais obras, né? As obras fundamentais, os pilares da doutrina tomista, é preciso saber. E quando se sabe, quando se comparam esses pilares aos pilares das demais doutrinas, né, tem-se a certeza da superioridade de Santo Tomás, né? Santo Tomás, que era um homem despojado de tentações, né? Há muitos mitos quanto a Santo Tomás, como ele era muito gordo, né? Muitos dizem, era um comilão, um beberrão, tomava 2 litros de vinho por dia. Bom, se tomasse 2 litros de vinho por dia, não teria escrito a obra mais extensa que jamais foi escrita em menos de 30 anos de idade, porque ele morreu aos 47. Desculpe, está um frio aqui tremendo. Bom, então, é preciso, para que você tenha certeza, é preciso... Assim, o que eu quero dizer é que nem tudo é dele, ele assimilou, mas ele atingiu um ápice nessa assimilação. Ele é uma síntese. O cardeal Caetano, que foi o cardeal que pôs a Suma Teológica de Santo Tomás ao lado da Bíblia no Concílio de Trento, disse a seguinte exponencial frase: Santo Tomás foi tão reverente com todos os que o antecederam e lhe ensinaram algo, foi tão humilde com respeito a eles, que acabou por adquirir a inteligência de todos eles em conjunto. E eu completo: adquiriu o conjunto da inteligência antecedente e superou-a a um ponto inigualável. Atenção, não quero eu dizer que tudo que Santo Tomás escreveu é inerrante, ou seja, ele não é inerrante. Ele teve erro, né? Por exemplo, quanto à cosmologia. Erros, as esferas celestes, coisas assim. Erros quanto a aspectos das partes subjetivas da física geral. Claro, ele não tinha sequer instrumental para saber como os astros são e como os astros se movem no céu. Ele não podia saber. Hoje precisamos retificá-lo, razão porque o padre Álvaro Calderón escreve
o seu tratado La Naturaleza e suas Causas em 8 volumes, já saíram 2, né? E eu, mais humildemente, no final do ano, publicarei meu livro da necessidade da física geral aristotélico-tomista, que introduzirá a tradução que fiz do comentário de Santo Tomás à física de Aristóteles. Pois bem, tudo isso visa a corrigir pontos caducos da doutrina de Santo Tomás, secundários, importantes, mas secundários, né? Sem abrir mão, no entanto, de uma crítica às chamadas ciências modernas, né? Ou seja, nem nos aferrarmos a uma espécie de antiquália, né? Tá certo? Nem transformando a doutrina de São Tomás numa espécie de mito, nem, por outro lado, conceder os erros da filosofia moderna, que, como diz meu caro amigo Daniel Scherer, cujo livro sairá agora, A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica, como ele diz, a modernidade filosófica se ergue, lamentavelmente, desgraçadamente, sobre o antitomismo e o anti-aristotelismo, né? Então, veja, não se trata de uma atitude dogmática com respeito a Santo Tomás, tampouco Santo Tomás poderia ter tratado todos os assuntos, é impossível, é humanamente impossível, sobretudo se trata de assuntos que só vieram a suceder depois de sua morte, né? Então, são coisas que devem ser tratadas à luz do tomismo, mas não com as palavras exatas de Santo Tomás, né? Mas, quanto aos fundamentos metafísicos, quanto aos fundamentos lógicos, sobretudo, Santo Tomás é insuperável, né? No máximo, o que nós temos de fazer desculpe minha resposta longa, mas o máximo que temos de fazer é sistematizar seu pensamento, porque, com efeito, se ele nos deu uma teologia sagrada absolutamente sistematizada, ele, no entanto, não nos deu uma filosofia tomista sistematizada. Isso é uma tarefa nossa, é a tarefa iniciada pelo padre Álvaro Calderón e para a qual pretendo eu aqui humildemente contribuir. Pronto. Certo. Aproveitando até para fazer um gancho com a resposta final aí, com o que o senhor falou, já falo sobre a importância do tomismo hoje em dia, né? A gente já vê que realmente Santo Tomás realmente é incrivelmente importante, né? Ele é o doutor comum da igreja, ele é o ápice do intelecto humano e, por sua vez, a gente tem que estudar ele. Uhum. Então, a pergunta é a seguinte: como que a gente aplica a doutrina de Santo Tomás no dia a dia, por exemplo? É isso. Se você tem a mente formada pela doutrina de Santo Tomás, tudo quanto você olhar, você o olhará pelo ângulo da doutrina de Santo Tomás. É preciso forjar isso, é preciso que a mente se forme segundo a doutrina de Santo Tomás. Em latim se diria forma mentis, forma da mente, né? Que a forma da mente seja a mesma doutrina, né? Se assim é, tudo se verá do ângulo desta doutrina, tudo. Da mínima coisa de sua vida às máximas especulações filosóficas e teológicas. Naturalmente, aquilo que é mais atinente à prudência, a prudência é essa virtude que nós temos e que nos permite atuar nas situações concretas, né? Isso, naturalmente, não será exatamente tomista, né? A prudência só não é ciência de modo algum e só é arte em certo sentido, em sentido muito lato. Logo, não pode estar sob o prisma de uma doutrina filosófica, ou teológica, mas está informada por ela, ou seja, tem-na como pressuposto, certo? Não é Santo Tomás quem vai me dizer que eu deva comer um alimento que me está proibido pelo médico, certo? Ou seja, comer ou não comer. Essa é uma decisão ali concreta, mas, obviamente, de algum modo, ainda que muito indiretamente, mesmo nessas decisões mínimas, sua mente estará informada, certo? Estará informada. Mas, atenção, por outro lado, a mente de Santo Tomás estava informada pela revelação e, sobretudo, pelo magistério da Igreja. Para um católico,
há duas regras remotas para a sua fé, né? A primeira são as escrituras, a segunda é a tradição, a chamada tradição, né? Para quem quer aprofundar-se, leia o livro A Tradição de Franz Elan, né? É um dos destaques no Concílio Vaticano I. E a regra próxima é o magistério da Igreja quando fala in persona Christi, ou seja, em pessoa de Cristo. Quando ele fala in persona Christi, ele é a nossa regra imediata. É ele que pode julgar qual a interpretação correta desta ou daquela passagem evangélica, deste ou aquele dito que se deu através da tradição. E, naturalmente, Santo Tomás estava absolutamente informado por essas regras ou réguas remotas e próximas da fé, né? Muitos vão acusá-lo, já ouvi tantas vezes, um absurdo, de herege, porque hesitou quanto à Imaculada Conceição, não é isso? E depois a Imaculada Conceição foi definida como dogma. Muito bem, não é possível que você seja herege antes da definição de um dogma, tá certo? O dogma, e além do mais, 6 séculos antes, imagina. Além do mais, na época de Santo Tomás, como vocês poderão ler no meu estudo introdutório ao Compêndio de Teologia, que saiu pela editora Concreta, na época de Santo Tomás, metade da cristandade duvidava da Imaculada Conceição, metade acreditava. E a mesma igreja de Roma não celebrava a festa da Imaculada Conceição. Logo, ele não era herege. Como disse já, ele não era inerrante. Errou aí, tá certo? Eu tampouco sou como esses tomistas que querem justificar esse... Não, ele errou, né? Ele errou, tá? Como todo homem pode errar. Mas o que é esse erro, se comparado à multidão verdadeiramente imensa de acertos de sua doutrina? Pronto. Com certeza. Um errinho no meio de um universo inteiro, né? Então, geralmente, professor, que nem surgem muitas pessoas, né, com dúvidas de... Elas percebem que realmente estudar Santo Tomás de Aquino é importante, né? Só que não sabem por onde começar. E geralmente dou as minhas recomendações particulares, mas qual seria a recomendação ideal para quem quer começar a estudar São Tomás de Aquino, né? Por onde ela pode começar? Dicas de... É uma dupla recomendação. A primeira, que não se seja autodidata, certo? Que se tenha um guiamento. Eu já testemunhei aqui meus próprios erros anteriores ao guiamento que encontrei na obra do padre Álvaro Calderón, certo? É preciso um mestre. Na hierarquia natural das coisas, São Tomás tinha Cristo por mestre, né? Os tomistas têm a Tomás por mestre, e os que querem iniciar-se têm de seguir a esses tomistas, certo? Pelo menos aqueles que são fiéis ao pensamento de São Tomás. Bom, essa é a primeira coisa. Para penetrar o tomismo, é preciso guiamento, é preciso que alguém nos guie. Eu passei anos dando cabeçadas à torta e à direita, ou seja, errando, equivocando-me, sem seguir a ordem correta dos estudos. Além disso, aí vem a segunda recomendação, é que os estudos devem fazer-se segundo uma ordem correta, certo? Ou seja, é preciso começar do começo. O começo é a gramática, simplesmente a gramática. E se você vir na minha obra escrita, eu comecei pela gramática, foi a minha primeira obra. Eu estou seguindo na mesma escrita de meus livros, que até o meio do ano que vem já serão 6, totalizando, sei lá, 3, 4 mil páginas. Eu estou seguindo a ordem das disciplinas, né? A ordem das disciplinas é, grosso modo, esta: gramática, lógica stricto sensu, as partes subjetivas da lógica, a saber, a dialética, a retórica e a poética, né? Daí se passa a ética, a política, a econômica, né? Daí se passa a física geral, que, ademais, tem partes subjetivas, a saber, a cosmologia, a biologia, a psicologia, a antropologia,
Daí se passa a matemática, embora a matemática, faça-se um parêntese, é hoje muito difícil, porque ela atingiu tal grau de sofisticação que só um especialista é capaz de ministrar perfeitamente a matemática. E depois a metafísica. A partir de todas estas ciências e disciplinas, artes, ciências, todas elas são alcançáveis pela luz da razão natural. Nós podemos alcançar. Mesmo a metafísica tem 3 nomes. Ou é metafísica, ou seja, aquilo que está além da física, para além da física, ou filosofia primeira, porque trata dos princípios e das causas primeiras, ou teologia. Por quê? Porque trata de Deus. Mas ele trata de Deus enquanto é alcançável pela razão natural, e como dizia o Concílio Vaticano I dogmaticamente. Bom, a partir daí você tem a teologia sagrada, cujos princípios já não são alcançáveis pela luz da razão. É preciso uma revelação, certo? Bom, esta é a ordem geral. Por isso é que, além dos meus livros escritos, não terei tempo de vida para escrever sobre todas as disciplinas, tá certo? É impossível. Comecei tarde, parafraseando um pouco a Gustavo Corsão, eu diria que tudo para mim veio tarde na vida, né? Aconteceu tarde na vida, tudo de bom, né? Coisa de ruim aconteceu antes. De bom aconteceu tardiamente, mas por isso mesmo é que eu estou lançando agora o curso Escola, não é um curso, é uma espécie de universidade, é uma como-universidade, chamada Escola Tomista. É algo que durará cerca de 5 anos e que seguirá estritamente a ordem das disciplinas, tal como descoberta, tanto em sua sustentação como em seu ensino, enquanto docens, enquanto docente, e com este curso pretendo exatamente, essa é uma pretensão mesmo, formar no Brasil uma escola tomista. O que é uma escola tomista? É algo difuso, não é algo de que eu seja líder. Eu não sou líder de nada, nem pretendo sê-lo, não quero fundar movimento, não quero nada. A única coisa que eu pretendo é forjar, ajudar a forjar no Brasil uma larga corrente tomista que seja capaz de aplicar o tomismo aos mais diversos âmbitos, né? Ao direito, à física, à biologia, né? Capaz de enfrentar dignamente o darwinismo, certo? Sem recorrer a chavões, né? Capaz de enfrentar os desafios do mundo moderno, capaz de atuar em cada área do saber, seja esse saber científico ou artístico. Como eu mostrarei na escola tomista, o homem é um animal de ciência de artes, né? Ele é capaz de ciência de artes. São hábitos intelectuais próximos, mas distintos, tá certo? E são estes hábitos científicos e artísticos os que têm de ser permeados pela doutrina tomista, pela luz do tomismo, por homens cuja forma mentis seja a doutrina tomista, né? E é para isso que eu fundo a escola tomista, que deverá começar em meados de agosto, e que é, junto com os meus livros escritos, né, o meu maior legado quanto a isto, né? Já que não terei tempo para escrever sobre tudo, ao menos propiciarei o ensino àqueles que o queiram, para que eles mesmos sejam, no futuro, tomistas nos mais variados âmbitos das artes e das ciências. Pronto, é isso. Então, professor, inclusive o senhor já até fez o senhor deu um curso sobre a ordem das disciplinas, que inclusive eu vou até colocar na descrição para as pessoas fazerem, né? E também fez vídeos a respeito da fé, né? Que está ali comentado na Suma Teológica, que ali o senhor mostra também, né? O limite do intelecto humano, né? Até onde a gente pode chegar com a luz natural da razão, né? E da necessidade que a gente tem de uma luz externa, né? Que é o caso da revelação de Deus, que aí entra a teologia sagrada, né? Uhum. E justamente por isso que é muito, mais uma vez voltando, né, que o senhor falou que é importante a figura do mestre, né? Inclusive hoje em dia perdeu essa
essa necessidade de a pessoa ter um mestre, né, um guia, né? As pessoas meio que como hoje é tudo especializado, a escola também, a forma da escola é estranha, então mudou, né, essa configuração. Mas é muito importante, né, ter essa figura do mestre. Por exemplo, eu considero o senhor um mestre. Eu sempre quando eu não tenho eu pego a Suma Teológica ali, os textos de Santo Tomás de Aquino, eu sempre estou vendo ali o que o senhor escreveu a respeito, vou procurar a opinião de uma pessoa que está acima de mim. Uhum. O mestre, né, no caso, a figura do mestre. Como, por exemplo, Aristóteles tinha com Platão, né, ou assim como Platão tinha com Sócrates, assim como Santo Tomás teve com o próprio Aristóteles, com Santo Humberto Magno, né? Então é importante mesmo ter essa figura do mestre, né? O senhor já falou da escola tomista, né? Que inclusive eu também estou extremamente ansioso para fazer parte, né? E uma coisa também agora que é a pergunta, que é o seguinte: quando a gente, nós, né, temos acesso ao tomismo, a gente nós ficamos, muita pessoa fica realmente, caramba, que é isso, né? E a pessoa reage de duas formas, né? De estudar. A primeira ela estuda e tal, vai comentando, honestamente, tranquilo. Contudo, tem outras pessoas que ficam muito empolgadas. E essa empolgação pode gerar o que é chamado de uma prepotência, uma arrogância. Então, eu pergunto para o senhor o que Santo Tomás de Aquino, né, diria para nós, jovens estudantes, né, sobre qual que é o limite da gente, para a gente não cair numa arrogância, né, intelectual, de a gente ter bastante conhecimento a respeito do tomismo e sair querendo por aí, né, falando, e a humildade, né? A humildade, como que seria a humildade aplicada, né? Para quem está com o tomismo em si. Ou seja, basicamente a pergunta é o seguinte: segundo Santo Tomás de Aquino, o que seria a arrogância e a humildade no estudo? Bom, várias coisas nos devem levar à humildade. Várias coisas. A primeira delas é que o intelecto humano é paupérrimo, né? O intelecto humano, se comparado com o angélico, é um nada, tá certo? É muito pouco, muito pouco. Lembremos-nos que, aos 47 anos, Santo Tomás de Aquino teve uma revelação, né? O que é essa revelação? Provavelmente ele teve um vislumbre daquilo que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu, ou seja, da beatitude eterna. E disse ele que, a partir de então, ele já não escreveria, porque tudo quanto escrevera lhe parecia coisa módica. Não é palha nem errado, como divulgam por aí, coisa módica. Coisa muito pequena, e obviamente o é. Então, o primeiro fator de humildade aliás, ter humildade é estar na verdade. Se você está na verdade, você é humilde. Bom, então o primeiro fator é esse, é o reconhecimento de que o nosso intelecto é pequeno, certo? Nós estamos na fronteira do mundo sensível com o mundo espiritual, né? É um intelecto pobre, há uma hierarquia de intelectos entre as chamadas substâncias separadas ou anjos, e o homem está abaixo do último degrau das substâncias separadas, né? É um intelecto pobre, ele não é capaz de intuição, as doutrinas intuicionistas estão completamente erradas, como mostrarei na parte do curso da escola tomista, que será de História da Filosofia, né? Mostrarei os erros dos intuicionistas. Nós não somos capazes de intuição, coisa que os anjos são capazes de intuição, e o nosso pensamento é diacrônico, é temporal. Nós temos que ir de premissas a conclusões, certo? E assim como temos de ir de premissas a conclusões, necessitamos de mestres, porque o mestre ensina no tempo, diacronicamente, certo? Pois bem, então, este é o segundo fator de humildade, é que nós precisamos de mestres. Precisamos de mestres. Não à toa,
Deus, ao encarnar-se, encarnou-se exatamente porque o mundo precisava de um mestre, e ele foi o mestre. Tá certo? Ou com letra maiúscula, e é mestre com letra maiúscula. Ele foi o mestre. Tudo quanto pudermos fazer hoje decorre da mestria deste mestre. Então, a segunda coisa é essa, precisamos de mestres. E a terceira coisa é que tudo quanto descobrirmos no campo das ciências ou disciplinas, cujos princípios são alcançados pela só luz da razão, né, não pode, de modo algum, contradizer aquilo que é definido pelo magistério da Igreja. Tá certo? Não pode, de modo algum. Aliás, não pode nem contraditar as corretas conclusões da teologia sagrada, e a própria teologia sagrada não pode contraditar aquilo que é definido pelo magistério da Igreja, que, como dito, é regra próxima da fé. Vejam que são muitas as razões para a humildade. Não ter humildade... Aliás, quem mais humilde que Santo Tomás, né? Dizia ele, não há progresso espiritual se não se trepa em ombros de gigantes. Tá certo? Essa era a humildade desse que foi o maior dos homens, intelectualmente falando, né? Como alguém já disse, foi o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Foi um dominicano quem eu disse, esquece-me agora quem foi. Mas, então, a humildade, eu diria que é o ponto de partida, certo? É o ponto de partida. Se você não tem humildade, se você quer descobrir o mundo, a pólvora, né, esquecendo que houve toda uma história, né, anterior, e que Santo Tomás só pôde ser o grande mar que ele era. Beethoven dizia que Bach, o compositor, parece que Bach quer dizer em alemão rio, ele dizia que devia chamar-se mar. Pois bem, no campo da filosofia, da teologia da filosofia, Santo Tomás é o mar. Mas por que ele é o mar? Porque confluíram nele os diversos rios da sabedoria anterior. Santo Tomás sempre disse que devemos ser agradecidos, imensamente agradecidos, incalculavelmente agradecidos a cada pessoa que nos ensinou uma coisa que seja. E mais, que devemos ser agradecidos aos nossos próprios opositores, aos nossos próprios objetores. Porque, quando nos objetam, forçam-nos a dar resposta a eles se a objeção for séria. Certo? Daí, São Tomás sempre dizia que toda objeção, em princípio, é séria. Deve ser tomada seriamente e deve ter resposta adequada e definitiva. Então, mesmo a objeção nos é móvel, nos é mola, nos é motor para o progresso espiritual. Então, não ser humilde diante de todas essas considerações, né, já começar com o pé errado nesse caminho da sabedoria, que eu chamo a estrada real da sabedoria, aquele começado lá na Grécia, né, com o impulso grego, como dizia Santo Tomás, os primeiros filósofos jônios, constrangidos pela verdade, tiveram de reconhecer que há um primeiro princípio de tudo. Não é isso? Então, essa estrada que começa com Tales de Mileto, com os filósofos jônios, alcança seu ápice, alcança a estrada real com Sócrates, atinge seu ápice com Santo Tomás, vai aprimorando-se com doutores como Santo Agostinho ou Santo Alberto Magno, e atinge seu cume com Santo Tomás de Aquino. Né? Como não ser humilde diante de tudo isso? Naturalmente, somos todos pecadores, e a mãe dos vícios e dos pecados é o orgulho, a soberba, o que implica a vaidade. Mas devemos combatê-lo constantemente, deve ser algo sem o qual, sem esse combate, ninguém pode tornar-se sábio, nem em certo sentido. Né? A humildade é o reconhecimento, ademais, de que se eu sei algo, devo não só a todos os que me antecederam, devo não só, sobretudo, a Aristóteles, devo não só
sobretudo a São Tomás de Aquino, não só ao magistério da Igreja, mas a Deus mesmo. Deus cumula os homens de graças atuais, né? De graças atuais também no campo da sabedoria, também no campo do saber. Ou seja, vale a velha fórmula escolástica, né? Se fazemos algum bem, devemos-lo a Deus. Se fazemos algum mal, a culpa é só nossa. Pronto. Exatamente, professor. Que nem, continuando também agora, a gente já entrando no campo da igreja, a gente sabe que os seminários, né, estão demasiadamente sofríveis, né, no quesito formação no tomismo, né, e isso acabou influenciando em gerações de clérigos, né, com uma deficiência intelectual, né, na sabedoria de Santo Tomás, né, que é importante estar resgatando essa sabedoria. Aí eu pergunto para o senhor, como o senhor vê hoje essa crise intelectual que está acontecendo dentro da própria igreja, né? Realmente nós vemos, né, realmente uma deficiência por parte do clero que não consegue responder os problemas do mundo, né? Nós vemos toda a história, né, desde sempre, o clero sempre foi a voz, né, que decidia, mostrava isso aqui está errado, por causa disso, disso, baseando-se nisso. Eles tinham uma sabedoria, o clero. Só que hoje é diferente, né? Os leigos, somos nós que estamos tomando o lugar do clero, né? Da função do clero, que era o quê? Instruir as ovelhas que somos nós, né? Como o senhor enxerga essa situação que a gente vive, né? Vamos lá, essa pergunta é fundamental e em quase todos os meus livros, mesmo no de gramática, eu insisto na resposta a esta questão, porque digo-lhe que certo sacerdote disse certa vez a um amigo meu, o Carlos Nogueira é brilhante, né? Pena que é leigo. Bom, isso é mais ou menos como dizer Santa Joana d'Arc era uma grande guerreira, pena que era mulher. Ou seja, se Deus fez Santa Joana d'Arc guerreira, é porque os homens não estavam à altura de fazer o que Santa Joana d'Arc estava fazendo. Mas sejamos muito precisos nessa resposta, né? Antes de tudo, Santo Tomás o doutor comum da Igreja, certo? Como disseram os papas, quereis sabedoria, quereis sabedoria, ide a Santo Tomás. Pronto. Então, partamos disso. Segundo, o afastamento de Santo Tomás, apesar da insistência de tantos e tantos papas, de 7 séculos de papas, apesar disso, ela não é recente. Ela só atualmente atinge seu ponto mais agudo, certo? Ela, na verdade, o antitomismo começa imediatamente após a morte de Santo Tomás. Talvez estimulado um pouco pelo Papa de então, que era um adversário de Santo Tomás, João 21, salvo engano, posso enganar-me. O bispo parisiense Etienne Tampier, assim que morre de Santo Tomás, condena uma série de proposições tomistas, ou, aliás, desculpem, aristotélicas ou averroístas e tal, e no bojo dessa condenação inclui uma série de proposições de Santo Tomás, certo? Ele só devia haver condenado as proposições averroístas, não as de Aristóteles e de Santo Tomás, muito menos a de Santo Tomás. Bom, muitos cardeais, muitos bispos insistiram ao Papa, peça que Tampier suspenda essa excomunhão e tal, mas não o fez. O Papa faleceu pouco tempo depois, soterrado, caiu sobre sua cabeça seu quarto, biblioteca, morreu assim.
e logo o novo Papa suspendeu a condenação de Tampier e logo haveria a canonização de São Tomás de Aquino, mas era tarde. Contra o que dizem os tomistas otimistas, né, já era tarde. É mais ou menos como um jornal faz uma difamação sua, certo? Em letras garrafais da manchete. E depois dá-lhe o direito de resposta, em letra de bula de remédio. Ou seja, o mal já está feito, a difamação já está feita. Foi mais ou menos o que ocorreu. Com a condenação das proposições tomistas, ganha força Duns Scott, né, que já é antitomista, e, sobretudo, depois, já o auge da decadência da escolástica, o nominalismo de Guilherme de Ockham, né, que é a decadência da escolástica, que vai fazer que surja uma série de movimentos anti-teologia, anti-filosofia. São chamados movimentos pietistas da devócio moderna, da qual sairá, por exemplo, Lutero. Lutero, em parte, consequência dos próprios erros internos na Igreja, certo? Não da Igreja enquanto magistério, entenda-se bem, na Igreja enquanto suas vicissitudes humanas. Então, e houve tomistas, sim, houve desde o início, houve os defensores da doutrina de São Tomás, mas sem a genialidade do mesmo Tomás e acuados por tão forte cerco adversário, foram concedendo na doutrina. Aí começa aquilo que o padre Cornélio Fábio chamava desvios, né? Influxo não, era, como é que ele chama? Bom, não me lembro o termo, desvios da doutrina de São Tomás, porque você vai recuando e vai concedendo, cedendo terreno ao adversário. Bom, houve uma reação no Concílio de Trento, quando, eu já o disse, o cardeal Caetano põe a Suma Teológica ao lado da Bíblia, no altar do Concílio de Trento, e mais que isso, todas as definições do Concílio de Trento são de fulcro tomista, mas continuou a desagregação. Houve grandes tomistas, o próprio cardeal Caetano, João de Santo Tomás, um grande tomista, né? Há uma linha, o mesmo Santo Afonso Maria de Ligório era em grande parte tomista, né? Santo Inácio de Loyola era tomista, né? Conquanto boa parte dos jesuítas posteriores já não venham a ser, já não serão tomistas, mas o fato é que continua o encurralamento do tomismo, e mesmo João de Santo Tomás, coisa que eu explicarei detidamente, com toda a reverência na escola tomista, mesmo o grande João de Santo Tomás concede demasiado aos adversários. Depois surgem ecléticos, como Soares, e aí vemos até que Leão XIII, com sua Aeterni Patris, sua encíclica, conclama a volta ao tomismo. Veja a que pontos tinha chegado o tomismo. Aliás, depois da Revolução Francesa, o tomismo entrou ainda em maior decadência, em maior esquecimento, em maior olvido, né? Ou seja, e surge o chamado neotomismo. Mas este mesmo neotomismo, que tem acertos imensos, como a obra De Analogia, de Santiago Ramírez Oté, né? Essa é uma obra gigantesca, eu costumo brincar, quer discutir comigo, antes leia De Analogia. Né? São 2.000 páginas, né? Em latim. E no meu próximo livro, sairá pela Realizações, é o Tratado dos Universais, tratarei detidamente a analogia, que é algo de Fulco, aristotélico e, sobretudo, tomista. Pois bem, mesmo o neotomismo, sobretudo na política, na física, em certas áreas específicas, mesmo na metafísica, reproduzir os erros acumulados ao longo de 6 séculos, certo? Hoje é que é possível, estando nós, os tomistas, na mais absoluta marginalidade, porque é assim que estamos, hoje somos efetivamente marginais, exatamente por sê-lo, é que podemos não conceder nada e voltar à prístina pureza da doutrina tomista. E aí surgem obras como do padre Álvaro Calderón, no âmbito da psicologia, a obra de Martínez Chavarria, por exemplo,
E assim vamos, né? Ou seja, há um reflorescimento, conquanto marginal, do tomismo, certo? Bom, e, como você mesmo disse, em parte apenas, esse reflorescimento não é clerical, não é dado. Mas veja, o padre Álvaro Caldeirão, sacerdote, tem 60 anos, é mais novo que eu, uns 5 anos, creio, posso estar errado, talvez tenha um pouco mais, contemporâneo nosso, certo? O que caracteriza hoje o tomismo não é exatamente que sejam leigos ou sacerdotes, é que estejamos todos na marginalidade. Mas uma coisa é verdadeira no que você diz. Os seminários, infelizmente, já não são tomistas em sua grande maioria. Em sua grande maioria não o são. Conheço alguns, mas são poucos. Então, surge aí uma questão, porque quem deveria efetivamente comandar intelectualmente a sociedade, logo, ser o porta-estandarte, o porta-voz do tomismo, seriam os religiosos, os sacerdotes, obviamente. Os leigos deveriam estar caladinhos. Mas é uma espécie de estado de necessidade, tá certo? Como poucos sacerdotes são capazes hoje não só de retornar à pureza do tomismo, não só de corrigi-lo no que se deve corrigir, não só de aplicá-lo às coisas novas, né? Como são poucos sacerdotes, tem os leigos de intervir. Como diz a Escritura, até as pedras gritarão, né? Se ninguém fala, as pedras gritarão. Pois é, as pedras são os leigos que estão ocupando esse espaço. Mas devemos ter, os leigos, a plena consciência de que não é um estado ideal de coisas, certo? O estado ideal de coisas é que o doutor da igreja seja um eclesiástico, né? Seja um eclesiástico. Assim foi durante toda a Idade Média, né? Às vezes não se tratava de sacerdote, de mero clérigo, mas com ordens menores já, tá certo? Era preciso, pelo menos, ter ordens menores. Há poucos casos de leigos entre os doutores da igreja. Um deles é Lactâncio é um dos padres da igreja, né? Ele é um padre com alguns defeitos, com algumas zonas escuras de doutrina, mas ele era um leigo. Mas eu não sei em que condições ele foi um divulgador da doutrina, desconheço. Mas o fato é que a normalidade da igreja é que sejam os clérigos, em geral, os doutores. Por exemplo, na Idade Média, nas disputas, nas questões disputadas, quem determinava era o mestre, era o doutor, certo? Ou seja, não, o aluno ele podia objetar, mas ele não podia determinar. Hoje, vemos que eu, Echavarria e tantos outros determinamos, certo? Determinamos de que maneira. Nós escrevemos livros e tal. Ademais, infelizmente, caiu o instituto da obrigatoriedade para os leigos do Nick Lobstadt e do imprimatur, né? Dado pela autoridade eclesiástica para publicar um livro. Isso caiu. Hoje já não há bispos que possam ler suas obras. Enquanto Dom Manuel Pestana, bispo de Anápolis, foi vivo, ele me dava imprimatur. Ele dava-me imprimatur e Nick Lobstadt. Depois que ele faleceu, nunca mais encontrei ninguém que me fizesse. Ou seja, ouso sempre anotando em cada prefácio, em cada apresentação de meus livros, né, como eu farei na Escola Tomista, que estarei pronto a renegar tudo quanto disse eu escrevi, se um bispo me mostrar que eu fui em algo contra a fé. Não que eu tenha errado, errar é humano, mas, claro, também reconheço erros, mas se fui em algo contra a fé, que se me diga, né, que uma autoridade eclesiástica me diga que fui contra a fé. Então é isso, ou seja, a ordem natural das coisas é que os leigos fossem discentes, é o corpo discente, não o corpo docente, certo? Mas na ausência infeliz do corpo docente, obviamente as pedras têm de gritar, tá certo? As pedras têm de gritar. Um último esclarecimento, no outro dia, almoçando com um padre, ele me contou uma coisa muito interessante,
que havia lido no cardeal Newman, que na época do arianismo, a crise do arianismo, havia sido os leigos, sobretudo, os que haviam sustentado a Igreja, certo? Contra a heresia ariana. Né? Então, veja que isso não é novo na Igreja, certo? Não é novo na Igreja. Então, são as vicissitudes humanas dessa instituição divina que é a Igreja, certo? As pessoas pouco entendem como é que a Igreja pode ser santa e, ao mesmo tempo, ter pecadores. Mas é isso mesmo, né? Isso exige todo um tratado teológico para explicá-lo, mas é assim mesmo, né? Somos pecadores, somos falíveis, a infalibilidade só se dá quando os papas ou os bispos, em comunhão com os papas, né, cumprem as chamadas 4 condições vaticanas, que foram definidas dogmaticamente pelo Concílio Vaticano I, e inerrância só do escritor sagrado ou hagiógrafo, certo? Porque o escritor sagrado, ele não é senão uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus, certo? Cada vírgula do escritor sagrado há de ser perfeita e não pode implicar erro, né? Há, talvez, erro de cópias, né? Porque as escrituras foram copiadas, nas cópias pode ter havido erro, como mostra Leão XIII em Providentíssimos Deus. Mas ele é inerrante. Os papas são infalíveis quando cumprem as 4 condições vaticanas, falando em persona Christi. E os homens são falíveis, somos todos falíveis. Então, muito mais um leigo solto no mundo, certo? Sem a direção de um bispo, tem que ser um bispo, né? Sem a direção de um bispo, ele está sujeito a erro, obviamente. Então, repito aqui, caso tenha cometido qualquer erro que se me aponte, que o renegarei imediatamente, né? E suspenderei o livro que está no mercado, né? Certo? Mas, definitivamente, não é o estado ideal de coisas. Vivemos uma crise e, nesta crise, as pedras gritam. Pronto. Exatamente. Hoje em dia, com essa crise que está acontecendo, né, na Igreja, nós, né, que somos os leigos, que somos meros soldados, né, tem leigo que acha que é um clérigo, né? Está querendo, inclusive tem leigo que quer administrar sacramento. Por exemplo, leigo que quer realizar missa, entre outras coisas, né? E os tenentes, né? Os capitães, os oficiais, né? Que os clérigos, os ordenados, eles não estão tendo eles não estão respondendo contra esses abusos, né, por parte dos leigos, né? Permita-me só uma coisa. Pode falar. Eu, como tenho muita presença pública, é natural que muitos jovens, sobretudo, se dirijam a mim perguntando coisas do âmbito espiritual. Eu sempre me nego a responder, né? Quando se trata disso, eu encaminho a sacerdote em que confio, várias pessoas podem dar testemunho. Eu só respondo a coisas do âmbito da filosofia, da teologia, da ciência, certo? Eu procuro exatamente não mesclar isso. Desde o início, insisti em que eu não lideraria nada, não organizaria nada, não seria líder de grupo nenhum. Exatamente por isso, porque é fácil a um leigo subir à cabeça o papel que ele está exercendo e querer substituir, porque somos pecadores, né? E somos filhos do orgulho, né? E querer substituir as funções que são precípuas do clero, certo? Dos religiosos, dos sacerdotes. Então, sempre que isso surge, eu busco encaminhar a sacerdotes em que eu confio, ou digo, busque seu sacerdote. Então, nunca obterão de mim, nunca se obterá de mim nenhuma resposta de âmbito se isso é pecado, se devo confessar, a não ser que a pergunta seja feita no âmbito teórico. Se me perguntarem se a fornicação é pecado, se o adultério é pecado, eu vou dizer que sim. Eu, na verdade, não estarei, senão, repetindo o catecismo, repetindo
a lei natural, repetindo Santo Tomás, não estou fazendo nada mais que isso, certo? Mas, se alguém me perguntar, e neste caso, eu pequei? Aí eu digo, pergunte ao sacerdote, isso é um problema seu e do confessor, né? Porque, senão, se o leigo não se policia, ele acaba tornando-se, às vezes, sem perceber, líder de seita. Tá certo? Então, meu papel é unicamente docente, no sentido mais estrito do termo, né? Não me pretendo diretor de almas, de modo algum, e nem diretor de grupos ou coisas assim, certo? Apoio toda e qualquer iniciativa, como a magnífica iniciativa que hoje constitui o Centro Dom Bosco, tá certo? Um pujante movimento de leigos jovens que tem um mundo pela frente para aprender, mas o que importa na vida, muitas vezes, não é o estado atual da coisa, mas o vetor da coisa. Para onde aponta a coisa? Ora, o Centro Dom Bosco aponta para coisas admiráveis. É uma resistência que faltava havia muito tempo, no âmbito dos leigos, a essa ofensiva ignóbil do mundo moderno contra a fé, contra a igreja, contra Deus. Então, eu, ao contrário de dirigir, eu fujo da direção e apoio toda e qualquer iniciativa em que veja um vetor para a coisa, certo? E ajudo, na medida do possível, esses grupos. Veja, o Grupo Dom Bosco não pretende substituir-se ao clero, não pretende. Ele, aliás, por tudo quanto vi até hoje, ele é extremamente cuidadoso quanto a isso. Mas ele cumpre um papel que é do leigo. Em vários prefácios de meus livros, eu cito várias alocuções de Pio XII sobre isso. Tá certo? Qual é o papel do leigo na vida da igreja? Né? E parece-me que o Centro Dom Bosco a cumpre perfeitamente. O ideal é que, sim, o Centro Dom Bosco estivesse sob a direção episcopal. Mas padece-se o mesmo mal quanto ao ensino da doutrina. Né? Como por um estado de necessidade, somos impelidos a gritar como se fôramos pedras. Né? Então, hoje temos de fazer, certo? Hoje temos de fazer. O Centro Dom Bosco faz na sua alçada, tá certo? Ou seja, uma resistência laica, religiosa, católica, à investida do mundo contra Deus, contra a religião, contra a fé. É uma resistência, não é exatamente uma ofensiva, é uma resistência. E todos os movimentos que forem assim serão imensamente bem-vindos. Né? Mas isto não quer dizer que devamos pôr-nos no lugar do clero, em lugar do clero, tá certo? Devemos considerar-nos em certo estado de necessidade. Santo Tomás dizia a seguinte frase, que é importantíssima: na defesa da fé, um leigo, como que tem a mesma dignidade de um papa, certo? Como que tem a mesma dignidade de um papa. Como que, vejam bem a expressão, certo? Ele tem de defender a fé. É o que faz o Centro Dom Bosco. E de certo modo, o que fazem os tomistas quando divulgam a doutrina de São Tomás. Por quê? Assim como, exatamente porque o magistério da Igreja disse que São Tomás é o doutor comum da Igreja, e mais que isso, aprovou as 24 teses tomistas sobre São Pio X, né? As 24 teses tomistas são como uma adoção dos princípios metafísicos, não teológicos, né? Metafísicos da doutrina de São Tomás, como não se ensina normalmente nos seminários, etc., os leigos acabam por fazê-lo. É uma espécie de estado de necessidade, certo? É uma espécie de estado de necessidade, e não devemos exorbitar. Não devemos exorbitar e policiar-nos constantemente para não exorbitar. É isso. Não sei se... Exatamente. A gente tem que saber, né, o nosso lugar, né, de leigo, né, e ver que realmente, embora o clero esteja fraco, né, doutrinalmente, intelectualmente, ele ainda é o clero. Né? É instituído por Cristo e a gente tem que estar subordinado a Roma, né? A gente tem que saber o nosso lugar.
Professor, agora é a respeito da como que o senhor vê a situação do mundo, né? A gente realmente, claro, todo mundo sabe aqui que o mundo está iníquo, né? Completamente iníquo. A gente vê agora o caso da Polônia, né? A resistência ali na Europa, mas num campo macro, né? No campo macroscópico, como que o senhor enxerga o mundo, né? Como que nós cristãos temos que reagir diante o mal do que está acontecendo no mundo? Bom, vamos lá, eu vou dar a minha visão, certo? Que julgo fundada em Santo Tomás de Aquino e nas Escrituras. Tá? Antes de mais nada, parto de uma oposição a toda e qualquer forma de milenarismo. Seja esse milenarismo stricto sensu, seja mitigado, seja secundum quitis, só sobre certo aspecto. O que quero dizer? Este mundo, isso é doutrina certa da Igreja, né? Doutrina segura da Igreja, da tradição da Igreja. A história humana tem um só fim, do ângulo de Deus. Né? Isso contra todas as teorias históricas laicistas, seja marxista, seja marcusiana, seja liberal. Né? O fim da história é a completação do número dos eleitos. Quando Deus tiver completado aquele número dos eleitos que ele decidiu desde toda a eternidade, né, acabar-se-á a história. Certo? Este é o fim da história. Né? Isto não é meu, insisto, isso é doutrina certa da Igreja. Pois bem, e os evangelhos, agora sigo muito a Santo Tomás, em seu comentário a 2 Tessalonicenses, de São Paulo, né? Que diz o seguinte: perguntaram-lhe a Jesus os discípulos, qual a data do fim, mestre? Ele disse, não o podem saber, este é um segredo de meu Pai. Certo? Diz Cristo. Mas estejam atentos aos sinais. Estejam atentos aos sinais. Que 2 sinais são esses? O primeiro é a apostasia geral das nações. Ora, para que haja apostasia geral das nações, é preciso que antes as nações tenham sido cristãs. Elas o foram, houve a cristandade, e apostataram. Certo? As nações apostataram. Né? A outra é a abominação da desolação instalada no lugar santo. É o segundo sinal dado por Cristo. Santo Tomás pergunta-se o que quererá dizer isto, e dá 3 hipóteses. A primeira, o anticristo nascerá da tribo de Dan, reconstruirá o templo de Jerusalém e se sentará nele. Certo? Descarta esta hipótese por impossível. Convido a editora Concreta, publicou o comentário a 2 Tessalonicenses, né, na coleção coordenada por Sidney Silveira. A segunda possibilidade era a de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que o anticristo construiria uma igreja que se pareceria com a igreja, mas não seria a igreja. Certo? E a terceira possibilidade é que muitos dentro da igreja receberiam o anticristo de braços abertos. Certo? Ou seja, é o que Santo Tomás chama apostasia da igreja. Ele usa o genitivo em latim. Eu chamo apostasia na igreja, não da igreja. Mas tá. Ou seja, muitos apostatarão dentro da igreja. Né? E isso quer dizer receber o ano. Parece-me que muitos já apostataram dentro da igreja. Não quero aprofundar o tema, mas parece. Então, parece-me que estão dados os 2 sinais da proximidade do fim. Certo? Na sequência dos eventos apocalípticos das Escrituras, acontecerá, então, o breve império do anticristo, certo? O breve império do anticristo, que será morto por Cristo de maneira miraculosa, não sabemos qual. Em função disso,
os judeus, vendo, reconhecerão que Cristo é o Messias, se converterão. E, segundo São Paulo, em Romanos, haverá, então, um tempo de reflorescimento da fé, certo? Após a conversão dos judeus. São Tomás se pergunta, então, se este tempo será longo ou breve. Ele dá as duas possibilidades, parece-me, não tenho certeza, que ele tende à brevidade da coisa, né? Mas outros teólogos importantes defendem certo tempo mais largo de reflorescimento da fé. Pois bem, bom, antes de prosseguir, o fim dos tempos, o fim do mundo, é magnífico. É magnífico. Porque, a partir dele, os eleitos de Deus, queiramos nós que estejamos entre seu número, verão a Deus por essência. Haverá novos céus e novas terras. Explico isso em vários livros meus. Tá? Tudo isso que eu estou dizendo aqui não é novidade, explico em livros meus. Não darei na escola tomista. Né? Não darei. Não será assunto da escola tomista. Bom, mas vejam, isto é uma profecia. São profecias, certo? Profecias. O Apocalipse, etc. O Apocalipse deve-se ter muito cuidado e não ter nenhuma interpretação literal do Apocalipse. Por exemplo, o grande intérprete do Apocalipse é Santo Agostinho, insuperável. Insuperável. Santo Agostinho é um mestre na interpretação do Apocalipse, e ele, entre várias coisas, ele diz o seguinte: as estrelas que caem no Apocalipse, não é isso? Isso é a perda da fé dos bispos. Veja? Tá certo? Essas imagens do Apocalipse são extremamente metafóricas, o que, em linguagem filosófica, quer dizer são de analogia de proporção imprópria. Né? Mas, vamos lá, isso são profecias. Ora, a profecia é como uma imagem aérea de um avião. Você, quando passa no avião, quem olhou pela janela, eu olho morrendo de medo, entendeu? Quando eu olho lá para baixo, aí você vê aqueles campos lindos, né? Tudo parece acertadinho, né? Aqueles córregozinhos, etc, etc. Isso é uma imagem aérea. Mas se você está lá embaixo, você, para caminhar por esse terreno, ele é acidentado. Você tem de atravessar rio, subir montanha, descer montanhas, escapar de cobra, tá certo? Ou seja, uma coisa é a visão aérea que nos dá a profecia. Outra coisa é quando você está no olho do furacão, você está lá dentro, você está no terreno, certo? Então, nós não devemos raciocinar só com as profecias. Isso leva a uma espécie de quietismo, né? Que é uma heresia de Baio, né? Chamado baianismo, não tem nada a ver com baiano, baianismo, ou seja, é você ficar parado, tá certo? Bom, não, nós estamos no olho do furacão. E devemos comportar-nos, como dizia o grande cardeal Pie de Poitiers, um francês, que foi um inspirador de São Pio X e sua máxima instaurar tudo em Cristo. Esse lema, aliás, foi criado pelo próprio cardeal Pie de Poitiers. Ele diz: o que devemos fazer no fim dos tempos? No fim dos tempos, que podem durar 200 anos, não sabemos. 300 anos? 50? Não podemos saber, isso é um segredo do Pai. É um segredo de meu Pai, disse Cristo. O que devemos fazer? Repetir e repetir que Cristo é Rei. Certo? E diz cardeal Pie de Poitiers: assim como em outrora, aquele que lutou pela República Romana, né, ao servir contra toda a esperança, lutou com esperança contra toda a esperança, foi recebido e saudado pelo Senado romano, assim também, aqueles que tiverem repetido e repetido que Cristo é Rei, né, serão recebidos no fim dos tempos, na parousia, pelos coros de anjos e de santos, como vitoriosos. Isso independentemente de termos vitórias ou não aqui. Né? Como Deus não nos pede vitórias, Deus nos pede combate. Certo? E devemos combater, primeiro, reafirmando, não abrindo mão de um princípio da fé. Nenhum.
e, sobretudo, que Cristo é rei, certo? Esse é o princípio. Mas devemos agir também de acordo com a conjuntura, com as circunstâncias, né? E qual é a situação hoje do mundo? A situação hoje do mundo é de acuamento da igreja, de acuamento dos católicos, a ignomínia espalhou-se pelo mundo, com ataques frontais. Os ataques à lei natural tornam-se leis, e quem não as cumpre vai para a cadeia, assim como no Canadá, quem se pronuncia contra o aborto vai preso. Tá certo? E há poucas ilhas de sanidade. Ilha de sanidade católica maior temos em 2 paisecos, digamos assim, importantíssimos, mas paisecos, que são a Polônia e a Hungria, certo? 2 bravos países. E temos ilhas de sanidade, por exemplo, Trump é uma ilha de sanidade. Conquanto eu tenha criticado duramente por seu ataque à Síria, porque Assad é de uma minoria minoritaríssima islâmica que defende os cristãos, né? O fato é que ele é um bem dentro dos Estados Unidos. Ele confronta a revolução atual, que ela, mais que marxista, é uma revolução marcusiana, derivada das doutrinas de Herbert Marcuse, né, que penetraram nas universidades europeias e americanas com uma rapidez impressionante a partir da década de 60. O maio de 68 francês foi a primeira manifestação revolucionária concreta do marcusianismo, né? Suas bandeiras eram proibido proibir e a imaginação do poder. Mas é proibido proibir, e é proibido proibir o que é proibido proibir, certo? Ou seja, quem for contra o é proibido proibir, estava proibido também. Então, bom, isso é puro Marcuse, né, que dizia tolerância a tudo, menos aqueles que sejam contra nós. Então, Trump é uma resistência. Putin é outra, certo? Putin proíbe coisas que são, hoje, de lei no mundo ocidental decadente e apóstatas, a apostasia geral das nações. Tá? Não estou dizendo que Trump é um católico, que é o salvador do mundo, que isso ou aquilo. Não estou dizendo que Putin o é. Né? As melhores exemplos vêm da Polônia, por exemplo, que consagrou o país a Cristo Rei. Ou da Hungria, que em sua Constituição estão sob a égide de Santo Estevão, de novo, né, o fundador da Hungria, o rei Santo Estevão. Isso, sim, é exemplo mais palpável por seguir. Mas o fato é que Trump, imagine só por um momento, Vinícius, que tivesse sido eleita Hillary Clinton. Em que desgraceira estaríamos hoje nós? Tá certo? Então, o papel de Trump é inigualável, tá? Para conter, com todas as contradições que ele tem. É o mesmo, eu digo, Putin. Né? É uma espécie de barreira ao avanço da revolução marcusiana. Mas Trump tem maior importância porque, por seu peso mesmo, pelo peso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós também devemos optar por males menores, certo? Ou seja, aquele de que nós possamos extrair maior bem, é nesse que devemos apoiar nas próximas eleições. Não quero entrar em nomes agora. Mas aquele que nos puder propiciar algum bem, nesse nós devemos votar. A maioria só nos propiciará males. Bom, mas mais que isso, já falei do Centro Dom Bosco. Há várias iniciativas de resistência ao avanço truculento, ignóbil, asqueroso da Revolução Marcusiana. Não é só o Centro Dom Bosco. Por exemplo, Citizen Go. Por exemplo, Asteuir, na Espanha, com seu Bus de la Libertad. Né? Esse ônibus da Libertad, que já está aqui pertinho do Brasil, está no Chile, certo? São resistências que devemos apoiar com todo vigor, sem pestanejar, certo? E nesta hora, quanto à resistência, quando nós não estamos vendo a coisa do avião, mas estamos ali embaixo, nós devemos contribuir para a união dos católicos naquilo que é possível unir-los, e até de não católicos. Veja, não quanto à fé. Atenção, não estou falando de religião. Estou falando de resistência a uma revolução que avança, e avança truculentamente. Já, essa revolução marcusiana será tão violenta quanto as revoluções bolcheviques, etc, etc. Já. Não é questão que não dura muito tempo.
afora o fato de que já já a Europa se verá mergulhada numa efusão, num banho de sangue, tá certo? Pelo multiculturalismo. Então, devemos unir esforços para resistir a isso, assim como Pio XII uniu-se a protestantes e a judeus nos Estados Unidos, na Liga da Decência, pela decência nos filmes de Hollywood. Certo? Ou seja, na hora da resistência, devemos unir-nos, né? Antes de tudo, os católicos. Ou seja, não sejamos hipócritas, estamos grandemente divididos. Tá? A Igreja vive uma crise, estamos grandemente divididos. Quando 4 cardeais lançam 5 dúbia a um Papa, é porque estamos em crise, certo? Mas o que importa hoje é unir-nos contra o avanço da revolução e unir-nos não só entre nós, mas a todos aqueles de boa vontade que se queiram unir a nós. Né? Então, todo o nosso apoio ao Centro Dom Bosco, todo o nosso apoio a Citizen Go, todo o nosso apoio a Astiuir, e não esqueçamos de divulgar a doutrina, porque, como costumo dizer, a doutrina tomista, porque, como costumo dizer, o tomismo não salvará o mundo, mas sem o tomismo o mundo não se salvará. Pronto. Exatamente, professor. Também seguir o princípio do mal menor, né, para avaliar esse tipo de situação, até porque não tem realmente como ter, né, candidatos perfeitos, né? Que nem Trump tem seus problemas, mas perto da Hillary Clinton ele é um santo. É muito melhor, muito melhor. Não, é incalculável a distância entre Hillary e Trump. É incalculável. Não dá nem para calcular a distância. Hã? Com certeza. Professor, agora é uma questão, acredito que seja importante, porque tanto eu quanto outras pessoas, eu vejo assim, um debate intenso sobre isso, que é o seguinte, é sobre comungar, né? A hóstia consagrada pela mão ou pela boca. O que diria Santo Tomás de Aquino? Se ele visse comungar com a hóstia na mão, ele morreria no mesmo ato. Ele teria renascido e morreria no mesmo ato. Pronto. Basicamente isso, né? Realmente, que eu acho muito importante isso, porque eu acho que é um desrespeito, porque a gente sabe ali, né, que tá corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. A mão do sacerdote é consagrada. Consagrada. E além do mais, tem as ablações, etc. Ela é consagrada. Então, ela é que deve segurar, porque aquela hóstia, quanto que dizem os protestantes, aquela hóstia já não é pão. Né? Aquele vinho já não é vinho. Aquilo é a substância de Cristo, em corpo, alma, divindade, etc, etc. Certo? É o próprio Cristo, com os acidentes do pão e do vinho, mas a substância de Cristo. Logo, que mãos podem segurar o corpo de Cristo? Só as mãos consagradas do sacerdote. Pronto. Exatamente. Basta isso. Exatamente. Em breves palavras, para não ficar muito grande, né, difícil para o senhor, é o seguinte, como que o senhor poderia explicar para alguém esse conceito de que Deus não existe, mas que Deus é, né? Como fica essa Esse é um dos centros do tomismo, né? É um dos pilares da metafísica tomista. Existir, o verbo existire, ou seja, existere, né? Existere, quer dizer provir de. Esse é o étimo da palavra existir, do verbo existir. Provir de. E quem provém de um princípio ou de uma causa, certo? Você provém de um princípio ou de uma causa. Ora, Deus é incausado. Logo, ele não pode existir, propriamente falando. Claro, eu mesmo tenho um curso chamado A Existência de Deus. Mas é uma maneira de atrair a pessoa para depois explicar, né? Certo? Que ele não existe propriamente, ele é. Deus é. O que se confirma pelo Êxodo, o que disse Deus mesmo a Moisés. Diga, eu sou aquele que é. Certo? Ele diz duas coisas, eu sou aquele que sou
e eu sou aquele que é. Ou seja, ele não usa eu sou aquele que existe, eu sou aquele que é. E é isso que Deus é. Ou seja, ele é incausado, por isso ele não pode existir. Todas as demais coisas, dos anjos à partícula atômica, elas são subatômicas, elas existem, tá certo? Elas existem. Quem me acompanhar na escola atomista, quando chegar lá pelo 4º ano, lá no fim, na metafísica, 3º ano, sei lá, eu vou mostrar, vou dizer uma fórmula, muitos não entenderão, mas só para que os que possam entendê-lo já o peço. A distinção entre existência e essência é evidente para todos. Tá? Eu sou homem, o gato é um gato, certo? Essa essência dele é a essência gatuna, né? Certo? Mas a sua existência pode acabar, certo? Então, não é a mesma coisa a existência que a essência. Mas isto é uma distinção de razão com fundamento na realidade. É cognoscível para todos, mas é uma distinção de razão. Mas há uma distinção que é real, não é de razão, é real. É a distinção entre ser e essência. Porque uma coisa é a essência humana, outra coisa é o ser que eu tenho, que você tem. E este ser não é de nossa essência, este ser é dado por Deus, porque Deus não só dá o ser, como sustenta no ser. Eis o centro, o ápice, o cume, o fundamento principal da doutrina atomista, adotado, insisto, pelo magistério da Igreja, nas teses tomistas aprovadas, pedidas por São Pio X, certo? Então, este é o centro, é o núcleo da metafísica tomista. A distinção real, não entre existência e essência, mas entre ser e essência. Tá? Porque o ser, que é aquilo que há de mais íntimo nas coisas, sem o que nada seria, nada existiria, não é da própria essência das coisas, da essência humana, da essência gatuna, da essência da pedra, da essência dos anjos. O ser é participado por aquele que é o próprio ser subsistente por si mesmo, que é Deus. Estamos, então, no centro da doutrina atomista. Muitos não entenderão agora, espero que sejam meus alunos, que acabarão por entendê-lo. Ou seja, veja que isto que acabo de dizer é um dos grandes desvios ou inflexões, era esse o termo usado pelo padre Cornélio Fábio, inflexões, que o tomismo sofreu ao longo de 7 séculos. A distinção entre ser e essência acabou por reduzir-se, por pressão de escotistas e ocanistas e outros, a distinção entre existência e essência. É um erro dentro do próprio tomismo. Se vocês lerem várias traduções da Suma Teológica, várias traduções de São Tomás, vocês verão lá a palavrinha esse, quer dizer ser, em latim, traduzido por existência. Está errado. Tá certo? Tem de traduzir-se por ser, porque senão você adultera o próprio fundamento da doutrina atomista, que, repito, é a distinção entre ser e essência, tá? Sendo o ser aquilo que há de mais íntimo nas coisas e que é participado por Deus, que é aquele que não só dá o ser, senão que sustenta no ser. Por quê? Porque ele é o próprio ser subsistente por si mesmo. O que é o ser subsistente por si mesmo? Imagine que vejamos uma série de superfícies brancas, certo? O livro, a parede do hospital, tudo branquinho, né? Agora imagine que a brancura saia da parede, saia do livro. Então, você teria a brancura subsistente por si mesma, certo? Pois bem, o que é Deus? É exatamente o ser subsistente por si mesmo. A brancura nunca será subsistente por si mesmo, mas Deus é o ser subsistente por si mesmo. Razão por quê? Não o podemos conhecer nesta vida. Só podemos saber que ele é. Ele e sua essência são, mas não sabemos o que são. E isto é o que nos está prometido. O que Cristo veio fazer,
além de redimir e resgatar com seu sangue os eleitos, né, o que ele veio fazer? Ele veio prometer que um dia esses eleitos verão aquilo que o olho nunca viu e que o ouvido nunca ouviu. O que é isto? Isso significa ver, ou melhor, conhecer a Deus por essência, o que nos é impossível hoje. Santo Tomás disse, a certa altura da Suma, que apenas poucos santos haviam tido um vislumbre disso na vida, né? E ele dá 2 exemplos. Dá o exemplo de Moisés, no Monte Sinai, e dá o exemplo de São Paulo. Conheço um homem que foi levado ao céu, não sei se em corpo, se em espírito, e ele disse que foram vislumbres. Pois parece-me, é apenas uma opinião, não tenho nenhuma certeza, que São Tomás, ao ter a revelação e ter desistido, parado de escrever, ele teve esse vislumbre. Ele teve um vislumbre daquilo que o olho nunca viu, nem o ouvido nunca ouviu, né? E que está destinado aos eleitos de Deus. Pronto. Exatamente, né? É o que o doutor Angélico dizia, né? Que a felicidade última do homem é a contemplação da verdade. A verdade é Deus em si, né? É a visão beatífica. É que nem a nossa alma, né? Quando a gente se separa do corpo, né? Com a morte, a alma tem a saudade infinita de Deus, né? Só algo infinito pode fazer com que sacie, né? Essa saudade, né? Agora falta só mais 2 perguntas, né? Para não cansar o senhor. É o seguinte, essa pergunta é sobre... lá, quando Aristóteles estava fazendo lá no... Ele estava estudando, né? Estava falando sobre o primeiro motor, esse tipo de coisa. Ele chegou a defender a coeternidade do mundo, né? Uhum. E Santo Tomás de Aquino, ele se posicionou com essa tese de Aristóteles. O que Santo Tomás de Aquino falou a respeito dessa coeternidade da criação? Veja bem, antes de tudo, como eu disse, no final do ano, sai minha tradução do comentário à física de Aristóteles, por Santo Tomás, né? Junto com o meu livro. Então, vai ser um volume de quase 1000 páginas. Né? Vai ser uma coisa impressionante. E pela Realizações. Pois bem, antes de tudo, quanto à eternidade do mundo, Aristóteles não o afirmava demonstrativamente. Ele o afirmava dialeticamente, ou seja, opinativamente. Certo? Primeira coisa. Sucede, porém, que Aristóteles não conseguiu chegar ao conceito de criação. Ele não conseguiu. É como se, em sua metafísica, ele galgasse, escalasse uma montanha enorme, chegasse lá em cima, lhe faltasse ar e ele voltasse. Né? Ou mais ou menos o popular nosso, nadou e morreu na praia. Né? Tá certo? Ou seja, ele não conseguiu chegar ao ápice da metafísica, o que será feito por Santo Tomás. Pois bem, então ele afirmava que o mundo existia desde sempre, junto com Deus, certo? Mas com uma diferença, atenção, é isso que é preciso atentar. Aristóteles não era um primário, certo? Aristóteles foi a mente mais possante da humanidade junto com Santo Tomás. São almas gêmeas. Ele sabia que a existência, melhor, o ser de Deus, é na eternidade. O mundo seria desde sempre, mas na sucessão. Boécio, o famoso filósofo Boécio, católico neoplatônico, vai dizer que a eternidade é a posse perfeita e simultânea de uma vida interminável. Certo? A vida de Deus ela é toda ao mesmo tempo. Ela é toda ao mesmo tempo. Né? Enquanto nós temos passado, presente e futuro, Deus é tudo ao mesmo tempo. Certo? Deus está para o tempo, a eternidade está para o tempo, assim como o centro de uma circunferência está para seus raios, certo? É o centro da circunferência. Muito bem. Então, Aristóteles não era um primário, ele sabia a diferença, mas ele dizia que era impossível, parecia impossível, que o mundo não tivesse sido desde sempre, existido desde sempre, certo? Na sucessão, na duração, enquanto Deus tinha sido desde sempre na eternidade, não na sucessão, certo?
Muito bem. Ao chegarmos ao século XIII, instaura-se o debate, porque no século XIII é que as obras de Aristóteles são, enfim, traduzidas completamente por Guilherme de Merbecque e com boas traduções, né? Então, chega a público, às universidades, chegam as obras completas de Aristóteles e instaura-se dupla posição. A primeira é a dos chamados agostinianos, tá certo? Entre os quais doutores do quilate de São Boaventura, certo? Que diziam que é impossível que o mundo tenha existido desde sempre. Correto? Por quê? Se fosse, ele seria igual a Deus. Lê do engano. Desculpe, da Tavênia é São Boaventura, mas lê do engano por quê? Porque ele incorreu no primarismo que não havia incorrido Aristóteles. Ou seja, o mundo poderia ter existido desde sempre na sucessão, na duração, enquanto Deus existe desde sempre, simultaneamente, certo? O mundo teria passado, presente e futuro, e vamos embora, né? Na sucessão. Então, ou seja, ele interpretou mal Aristóteles. Os agostinianos interpretam mal Aristóteles e condenam essa parte de sua doutrina. Bom, já Santo Tomás de Aquino, em várias partes de sua vasta obra, e sobretudo em seu magnífico opúsculo da eternidade do mundo contra murmurantes, né? Contra murmurantes, ele dá a resposta cabal a isso. O mundo poderia ter existido desde sempre. O que Aristóteles não entendeu é que ele teria existido desde sempre, criado do nada, tá certo? Por Deus mesmo. E insiste na distinção entre eternidade de duração e eternidade verdadeira, tá certo? Eternidade verdadeira só de Deus, certo? Verdadeira não, desculpe. Propriamente dita. Impropriamente dita é na sucessão, tá certo? Mas, diz ele, mas dupla coisa. Primeiro, sabemos pela fé, ou seja, pelo Gênesis, que Deus criou o mundo no tempo, tá certo? Ou seja, e não desde sempre. E isto é de fé, e não podemos negá-lo, mas não podemos prová-lo pela razão, ao passo que São Boaventura quereria prová-lo pela razão, né? Eu tenho um longo opúsculo sobre isso, né? Sobre a eternidade do mundo, e particularmente um opúsculo chamado Se incorre em contradição Santo Tomás, ao dizer que o mundo poderia ter sido ou existido desde sempre. A solução de Santo Tomás é uma maravilha, né? Para quem, estudando Santo Tomás, consegue chegar a entender esse ápice dentro do próprio tomismo, quase nos brotam lágrimas dos olhos, porque o problema, os que criticam Santo Tomás quanto a isso, é porque não conseguem entender. Não conseguem entender. Não conseguem entender a profundidade, né? E ele diz, Aristóteles não chegou à criação, e aí reside seu erro, certo? Mas, quanto a que o mundo pudesse ter existido desde sempre, sim, poderia ter existido, conquanto não existiu, porque, por fé, sabemos que não existiu desde sempre. E diz mais, se o mundo tivesse existido desde sempre, o que seria possível, não mostraria, com todo o esplendor possível, a grandeza de seu Criador, ao passo que, se foi criado no tempo, tá certo? A partir de certa altura no tempo, então ele mostra mais a grandeza de seu Criador, tá certo? Exatamente, ficaria difícil, como ficou para Aristóteles, se o mundo tivesse existido desde sempre, mostrar que Deus é que o tenha criado, certo? Foi aí que Aristóteles esbarrou. Mas a solução de Santo Tomás é a solução de um gênio. É a solução de um gênio. Eu convido a todos, veja, isso daqui é uma breve exposição, muito sintética, né? A que leiam meus livros sobre isso, né? E, sobretudo, a que me acompanhem também na escola tomista, porque isso só se compreenderá perfeitamente ao cabo, ao fim, de uma longa trajetória, certo? Você precisa entender uma série de conceitos, por exemplo, a afirmação de Santo Tomás, né? A criação
por parte de Deus, do mundo, não tem nada a ver com o tempo. A criação é o tirar do nada, ex nihilo, do nada, coisas a quem Deus participa o ser. E isto é independentemente de o mundo ter existido desde sempre ou ter existido a partir de certa altura do tempo. Né? Essa solução de Santo Tomás é magnífica, mas pressupõe uma série de conhecimentos, né? Para que se entenda melhor. Mas é uma das demonstrações da superioridade do tomismo frente, por exemplo, ao chamado agostinismo. Atenção, agostinismo eram os que se diziam seguidores de Agostinho. Agostinho não é o autor disso, certo? E, aliás, aproveitando o ensejo e a passando, digamos, vejam como eram a idade das trevas tão repressoras, né? Dois santos, dois doutores da igreja, São Boaventura e Santo Tomás de Aquino, pelejavam, né? Disputavam, às vezes algo rispidamente, tá certo? E, no entanto, os dois eram admitidos ali. Nunca houve debate, liberdade para debate mais profícuo, né? Desde que não ultrapassasse certos limites, do que houve na Idade Média. O interessante, pergunta, há hoje liberdade de disputa nas universidades? Pense em cada um. Não há nenhum. Hoje não há possível a divergência, não é possível, há que convergir em certas coisas, e hoje a exclusão é duríssima. Né? Por isso eu disse aqui no início que os tomistas somos marginais. Eu dei durante mais de uma década, eu dei aula numa pós-graduação, mas eu senti a pressão, claro. É porque sou experiente, tomista, que eu consegui me manter nesse emprego por um tempo. Mas tomista é uma brincadeira, claro. Mas é por por saber esquivar as armadilhas que eu consegui me manter aí e sustentar a família. Né? Mas hoje estamos completamente alijados, né? A Revolução se ocupou das universidades, enquanto na Idade Média o sã debate, a sã disputa, sempre existiu, até certo limite, naturalmente. Sim. Qual é a outra pergunta? Tem mais uma. Exatamente, professor. Esse negócio das disputas, as question disputatio, né, que tinha na Idade Média. Inclusive, quando eu conheci Santo Tomás de Aquino, eu vi a estruturação das questões disputadas, eu falei, caramba, isso é genial. Né? Mas isso não é dele, ele só aprimorou. Tá? Exatamente, já tinha, né? Hoje que fala, né, que é tão evoluído, né, a ciência, que não sei o quê, deixou de lado um sistema dialético, né, genial, incrível. Só uma precisão, não é dialética. A dialética é a arte, é a primeira parte subjetiva da lógica. Enquanto a lógica busca a verdade, a dialética busca a opinião. Tá certo? Não é isso. As questões disputadas não buscavam a opinião, buscavam a verdade. Certo? Verdade. Estava no âmbito da lógica, digamos assim. Bom, a dialética é a arte de alcançar a opinião mais provável. Certo? Isso será dado também na escola tomista. Mas a questão disputada era uma coisa impressionante. Né? Disputar-se era impressionante. Porque ela é como uma radiografia de uma questão, de um problema, certo? Por exemplo, na Suma Teológica, quando Santo Tomás se pergunta se Deus é, utrum Deus sit, se Deus é, tá certo? Que muita gente traduz erradamente como se Deus existe. Eu mesmo já traduzia. Lembre-se que eu só me corrigia há certo tempo, até encontrar o padre Álvaro Caldeirão. Bom, então, como é que funciona a questão disputada? Esse é um artigo de uma questão da Suma Teológica. Então, como é que funciona? Né? Primeiro, se pergunta se Deus é, utrum Deus sit, em latim. E responde, parece que não. Tá certo? Então, o inexperiente Santo Tomás vai dizer, mas ele não acredita em Deus, né? Tá certo? Ele diz que Deus não é. Não, ele dá primeiro
a voz ao adversário, ao oponente, né? E aí apresenta as chamadas objeções ou argumentos que são contra a sua opinião. São opiniões, na Suma Teológica são 3, 4, 5, 2, enquanto nas suas questões disputadas maiores chega a 20, 30 objeções, né? São as opiniões adversas às teses de Tomás. Então, por quê? Porque, como dizia Aristóteles, como você vai soltar se não conhece a atadura? O que ele quer dizer com isso? Você só pode resolver uma questão se conseguir resolver as objeções que fazem a você, certo? Então, ele primeiro expõe as objeções dos adversários à sua tese de que Deus é, certo? Muito bem. Terminadas as objeções, ele tem uma coisa que se inicia por sed contra, ou seja, mais, contra, contrariamente. Mas aí ele põe, em geral, na Suma Teológica, em outros lugares é outra coisa, ele põe um argumento de autoridade. Que autoridade é essa? De fé, das Escrituras, certo? E depois vem o corpus, né? A resposta, né? Que é o corpo do artigo. Ali ele dá a resposta magistral, magna, à tese adversária. E termina com uma série de ads, ad primum, etc., etc., em que ele responde uma a uma aquelas objeções que foram feitas no início. Isso é o que se chama uma radiografia da questão, certo? Reatende. O inventor desse método, na verdade, é longínquo, é Sócrates, certo? Só que ainda ele estava aprimorando o método. Quem o desenvolve depois é Aristóteles. Depois, toda a escolástica vai desenvolvê-lo e chega a Santo Tomás e atinge-se o cume do método, da precisão. Bom, Santo Tomás escreve numa espécie de adaptação da retórica do africano Capella, chamada Cursus. Então, sua escrita ela é ritmada, pontuada por certas palavras, né, que se repetem, se repetem, se repetem, como ritmo. Mas, como toda radiografia, ela não se pretende ser bela literariamente, certo? Ao contrário, Santo Tomás se ergue decididamente contra Platão, quando Platão, em vez de escrever filosoficamente, recorre a metáforas e mitos, certo? Diz ele, não é possível fazer filosofia assim. Então, ele nunca usa uma metáfora, ele nunca usa nada disso. Ele diz, a metáfora tem lugar na Bíblia, por exemplo, mas não numa disputa filosófico-teológica. Então, é seco, é ritmado, é agradabilíssimo depois que o Chesterton, em seu humor, dizia que Santo Tomás foi o maior poeta de todos os tempos. Claro, isso é um jogo de humor do Chesterton. Mas o fato é que é ritmado, é uma espécie de prosa ritmada, né? Mas não é poética, é seca. Então, como a radiografia mostra exatamente o nosso interior, certo? Mas não é bonita, correto? Então, o fim da questão disputada não é ser bela, é ser uma radiografia da questão e solucioná-la, definitivamente. O mais das vezes soluciona, às vezes não. Por exemplo, na mesma Suma Teológica, quando ele vai tratar dos dias da criação do mundo, os 7 dias, o relato genésico, né, do Gênesis, ele não conclui. Ele só expõe as opiniões adversárias dentro da igreja, certo? E não conclui. Por quê? Ele não tinha chegado a uma conclusão, então ele só expõe. Tá certo? Eis que grande exemplo de humildade dado por Santo Tomás. Às vezes, ele só chega à opinião mais provável, dialeticamente, e às vezes ele nem isso ele faz. Ele dá a voz aos doutores da igreja, em suas divergências, expõe-nas e pronto. E aí fica. Mas o mais das vezes é demonstrativo. Cada artigo da Suma Teológica, de seus demais livros e tal, são demonstrativos, ou seja, alcançam a verdade mediante esse método, a disputácio, né, magnífico, que é como uma radiografia da questão e que, como toda radiografia, permite a cura. No caso, a solução. Exatamente. Até peço obrigado, né, Ali, que você me corrigiu, falei besteira mesmo. Realmente a questão disputada é magnífica. E agora, partindo para a última pergunta mesmo, é sobre o seguinte, no caso da angiologia, né?
Nós sabemos que o mundo é ordenado, né? Do ente mais pequenininho, né? Da coisa mais pequenininha, a gente pode chegar lá da partícula subatômica, do átomo, aí chega no mineral, no vegetal, no animal, vai no ser humano, e a gente tem as substâncias separadas, né? Que é os anjos. Aí tem muita gente que acha que o arcanjo, por exemplo, é o top, né, da hierarquia, mas a gente sabe que não é. O arcanjo está ali na segunda ordem, né? Vem o anjo, depois o arcanjo, né? E a gente tem ainda as ordens superiores, né? Tem a ordem intermediária e superior, né? Que está lá no topo, estão os serafins. Mas a pergunta é o seguinte: a gente sabe que pode dividir essas ordens angélicas, né, em três, né, as inferiores, intermediárias e superiores, né, três em cada. Uhum. Existe uma interpretação antiga, não sei a opinião sobre Santo Tomás a respeito, mas eu gostaria de perguntar. É o seguinte, de que os anjos, as ordens inferiores, elas têm o objetivo de ter uma ligação mais com os homens, né? E as intermediárias com o aparato do universo, em si, das leis, da física, esse tipo de coisa, né? De sustentar essas leis. Claro, com o poder de Deus por trás. E as superiores é de realmente a adoração completa de Deus, né? Por exemplo, serafins, querubins, que eu não sei se é o querubim ou serafim, que a tradução é de arder de amor por Deus, né? Eu não sei se o senhor entendeu a pergunta, Entendi. mas qual seria a visão de São Tomás de Aquino a respeito das funções das ordens angélicas? Tá. Foi essa que você deu. A visão dele é, em geral, não posso aprofundar isso. No curso, na escola tomista, eu vou falar dos anjos, porque é parte importante da Suma Teológica. Mas atenção, é aí que nós temos de corrigir Santo Tomás em algumas coisas. Quando ele diz que os anjos, como por exemplo, ele o diz, por exemplo, na questão disputada das criaturas espirituais, sobre as criaturas espirituais, que traduzi, que vai sair pela Realizações, parece que é ainda este ano, na coleção coordenada também por Sidney Silveira. Ele ali afirma que os anjos se unem aos corpos celestes como motor, certo? Pois é, mas isso caducou. Isso caducou. Isso está fundado na cosmologia aristotélica. Lembre-se das esferas celestes e das substâncias separadas. As substâncias separadas aristotélicas eram os anjos, certo? Que eram motores das esferas celestes. Isso caducou completamente. Isso caducou completamente. Manter-se nisso é manter-se numa espécie de museu, tá certo? E só favorece aos ataques que se fazem à doutrina cristã. Os anjos não movem os corpos celestes. Não temos nenhuma prova disso. Nenhuma prova. Nada, zero. Não se tem, na verdade, demonstração cuia dos anjos. Como é que nós sabemos que Deus é? Tá, vamos simplificar, que Deus existe. Por uma demonstração que parte dos efeitos para a causa. Ora, com a queda do sistema aristotélico e antigo, da cosmologia antiga, caiu qualquer possibilidade de que nós demonstremos que os anjos existem pelos seus efeitos no mundo. Certo? Muito bem. Aliás, até Newton ainda afirmava que os anjos, em certos casos, é que faziam às vezes de motor. Até Newton, eu tenho um volume aqui de cartas de Newton, em que ele afirmava isso. Mas hoje caducou completamente. Então, isso eu explico detidamente no meu livro, que sairá no fim do ano pela Realizações, da necessidade da física geral aristotélico-tomista. Bom, então, hoje nós sabemos que os anjos existem por fé. Ponto. Tá certo? Deus nós sabemos que existe pela razão, conquanto aquele que não alcance pela razão que Deus é, Deus dá por fé o acreditar nele. Mas nós podemos alcançar pela razão, como diz o Concílio Vaticano I, podemos alcançar pela razão que Deus é. Mas não podemos alcançar pela razão que os anjos são, que os anjos existem. No máximo, você pode ter uma opinião. Tá certo? Quando Aristóteles fala
das substâncias separadas que movem as esferas, ele, na verdade, hoje o sabemos, ele achava que estava dando uma opinião científica, apodíctica, né? Ele estava dando uma opinião apenas, certo? Mas hoje, como eu espero mostrar no livro que vai sair pela Realizações, é possível falar de uma como teologia, entre aspas, né, da gravitação e da inércia, sem recorrer aos anjos como motores. Cabe, então, aos anjos, os anjos, então, recuam para o âmbito da fé, certo? Eles não são contrários à razão, porque, como ensina Santo Tomás perfeitamente, como a Igreja sempre disse, a fé e a razão não podem contradizer-se, certo? Mas isto não quer dizer que a razão possa alcançar coisas que só a fé dá. Logo, os anjos, que são absolutamente, não contradizem a razão de jeito algum, de modo algum, no entanto, não podem ser alcançados pela nossa razão, só pela fé. Então, esta é uma parte da doutrina de Santo Tomás que tem que ser retocada, certo? Ela tem que ver com a caducidade da cosmologia antiga em geral, não só aristotélico-tomista antiga, né? Ela começa a cair com Copérnico, depois com Galileu e tal. E aí há uma confusão tremenda, mesmo entre os católicos, dizendo, mas não sei o quê, Galileu, Copérnico, não sei o quê, não são... Veja, eles descobriram coisas. Outra coisa é se eles deram a explicação correta para a coisa. Agora, negar as descobertas da ciência moderna, não as explicações da ciência moderna, negar as descobertas é uma espécie de barbárie. E contribui para lançar a fé ao escárnio dos ímpios. Certo? O mundo moderno descobriu coisas, as ciências modernas descobriram coisas. Suas explicações são muitas vezes insuficientes. Por exemplo, como mostro no livro, novamente, que sairá pela Realizações, Newton. As equações de Newton são impecáveis. Você não pode discutir as equações, a matemática newtoniana, né? Ele era um gênio matemático inconteste, era um novo Euclides. E, no entanto, você deve pôr o recheio dessa matemática, você deve pôr noções que Newton não conseguia alcançar, porque já se havia afastado das 4 causas aristotélicas, etc., etc., etc. Né? Repito, é o que eu chamo, teologia, entre aspas, da gravitação e da inércia, né? Que eu digo que são 2 faces da mesma moeda. Bom, do mesmo evento. Então, hoje, nosso papel é corrigir a caducidade da cosmologia antiga, incluindo a cosmologia aristotélico-tomista. E, com isso, cai o papel dos anjos como motores. Né? Como motores. Assim é. Né? Eles não tinham... Aristóteles e Santo Tomás erraram não por erro lógico. Entenda-se isso, né? Eles não cometem um erro lógico. Nenhum deles, nenhum dos dois. O problema é que eles não tinham instrumental. Eles não tinham telescópio. Eles não tinham uma série de coisas, certo? Coisas que eles não imaginaram viagens ao redor da Terra. Eles não imaginaram nada. Eles não conheceram nem a circunnavegação. Não conheceram nada. Mas já afirmavam que a Terra é esférica. Tá certo? Todos eles, desde sempre, desde 1.500 anos, a Terra é esférica. Bom, eu não quero entrar nessa coisa. Mas o fato é que os anjos, a isso que me atém, os anjos, eles não podem considerar-se hoje motores de nada. Entendeu? Então, isso há que corrigir. Ou, se o são, nós não temos como demonstrá-lo. Tá certo? Então, ou seja, fica-se reduzido ao âmbito da dialética ou da opinião. Já não faz parte da demonstração apodíctica, aquela dos analíticos posteriores de Santo Tomás, de Aristóteles, certo? Já não é possível a demonstração quia, tá certo? A demonstração dos efeitos para a causa da existência dos anjos, certo?
e muito menos de que eles são motores de alguma coisa. Pode dizer, se não assim, não há nenhuma heresia, não sei o quê, mas é preciso hoje, com a queda da cosmologia antiga, explicar a dupla face da gravitação e da inércia por modo meramente físico, tá certo? Mas ainda assim, como mostrarei, este modo meramente físico ainda traz, como se diria em espanhol, la impronta, o selo, a marca do Criador. Por isso, o chamo teologia, ainda que pondo entre aspas. Com certeza. Professor, chegamos aqui ao fim, né? Eu quero agradecer imensamente pelo senhor, né? Um grande mestre. Realmente, todo dia que eu leio alguma coisa do senhor, eu fico completamente admirado. Realmente, eu vejo o senhor como um representante de Santo Tomás de Aquino, sinceramente. Falo isso de forma de admiração verdadeira que eu tenho pelo senhor mesmo. Peço obrigado por tudo, né? Eu peço que Deus lhe abençoe, abençoe a sua família, que o senhor tenha muita saúde para continuar dando prosseguimento nos estudos, né? E todos esses, por exemplo, os cursos que eu tenho, o curso da Ordem das Disciplinas, vou colocar aqui no link da descrição para as pessoas verem, né? Sobre os vídeos da Esse é gratuito, né? Este é gratuito. Gratuito. Também convido todo mundo a fazer agora, quando inaugurar o curso, né, da Escola Atomista, que vai ser realmente um projeto incrível, que eu aguardo ansiosamente. Realmente, muito obrigado por ter participado aqui dessa entrevista, né, entre aspas, né, e que realmente o senhor continue fazendo um excelente trabalho, né, de ser esse mestre aí para mim e para muitas pessoas, né? Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gosto de entrevistas longas, porque se em toda entrevista você é forçado a resumir, às vezes brutalmente, aqui eu resumi menos brutalmente questões demasiado complexas, né, que necessitam todo um estudo, todo um... Muito obrigado pela oportunidade, tá certo? E nos vemos por aí. Com certeza. Fica com Deus, professor. Deus lhe abençoe. Salve Maria. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por você ter ficado até o final assistindo o vídeo conosco, né? Deus lhe abençoe. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.